Glória a Deus. Louvado e engrandecido é nosso Senhor Jesus. Nesta hora, cumprimento os ouvintes da palavra de Deus. Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de Mateus, capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 12, que diz assim. Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: e desde os dias de João Batista, o Batista, até agora, se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderarão deles. Se apoderarão deles. A palavra de Deus nos diz: outrora, aonde que a palavra de Deus nos diz que naquela época, antes de Jesus, havia muita violência, muita incredulidade, muita desobediência à palavra de Deus. Quando o ser humano passa a ser desobediência à palavra de Deus, a consequência, a penalidade cai sobre a raça humana. E a palavra de Deus nos diz que quando o homem não obedece à palavra de Deus, as consequências caem à tona na vida dessas pessoas. Os acontecimentos daquela época é sobre do futuro, do que ia acontecer. Uma violência tão grande se surge no meio da sociedade, e por essa razão a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser obediência à sua palavra. Mas como você tem coragem para uma coisa dessa, pregador? Deus me colocou nessa posição para me falar a verdade. Dói no quem doer. Tem que falar a verdade, para você entender o que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos diz: o rei Sinaqueribe, o homem violento, lutava para tomar outros reinos. E a palavra de Deus nos diz que quando aquele povo, o exército do rei Sinaqueribe, misericórdia, onde que eu estou entrando? A palavra de Deus nos fala: eles se ralharam, se acamparam na frente do povo de Deus. A palavra de Deus nos fala que o povo de Deus, Israel, é o qual quem lutava por ele era Deus. Deus agia
na vida daquela nação. A nação eleita, adquirida, a nação de Deus. E a palavra de Deus se fala: o rei Sinaqueribe se acampou de frente, na frente do palácio do povo de Israel, para saquear a nação israelita. A palavra de Deus nos diz que Deus ordenou, a palavra de Deus nos revela que Deus ordenou que o anjo de Deus viesse lutar para Israel. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento, naquele exato momento, às madrugadas, o anjo de Deus chegou no arraial do povo do exército Sinaqueribe. E a Bíblia nos fala: o anjo do Senhor, com uma só espadada, matou todos 180 mil do exército do rei Sinaqueribe. E quando chegou de manhã, o povo de Israel olhou sobre no arraial do exército Sinaqueribe, só viu cadáveres, só viu corpos mortos no arraial do exército Sinaqueribe. E a palavra de Deus nos diz: a vitória do povo de Deus foi adquirido, fez festa naquele momento, por motivo da desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela que naquela época a violência era muito grande. Cada vez que Deus fazia um projeto, uma aliança para se unir o povo, se o povo se aproximasse de Deus, as pessoas se apartavam dele. Aí vinha consequência, vinha penalidade para com aquele povo. E assim também os acontecimentos daquela época é a sombra do futuro. É a sombra do futuro. Deus não poupa. Deus não poupa a violência. Deus quer se unir o povo a uma só nação, uma nação de Deus, uma família de Deus. E a Bíblia nos fala que nós devemos ser obediência à sua palavra. Quando nós passamos a ser desobediência à palavra de Deus, Deus não poupa. O juiz de Deus é fiel. O juiz de Deus é justa. Não é como a lei do homem. A lei do homem pode falhar, mas a lei de Deus não falha. Nós devemos ser obediência à palavra de Deus. Aonde que eu acabei de ler nesse momento, no capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino do céu. Pela força se apoderaram dele. A palavra de Deus nos diz que nós
nós devemos se aproximar de Deus, para que Deus possa agir na nossa vida. Que nós devemos fugir da violência, fugir da ira de Deus. Se nós praticar a violência, Deus vai tratar conosco. Deus vai tratar conosco pela sua desobediência, pela minha desobediência. Deus vai cuidar de mim. A ira de Deus vai cair sobre mim. Hoje nós devemos examinar as Escrituras para que nós podemos entender o projeto de Deus, compreender as bênçãos de Deus em nossas vidas. É só você se aproximar de Jesus Cristo. Se aproxima. Jesus está te esperando. Jesus quer que todos se salvem. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Deus quer que todos se arrependam dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas falhas, porque o homem, a palavra de Deus fala, porque o homem pecou, está destituído da glória de Deus. E é por essa razão Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos conceder a nossa salvação e nos tirar da violência do qual que esse mundo está nela. Os acontecimentos daquela época é a sombra do futuro. O que significa isso? A sombra do futuro é os acontecimentos que ia surgir nessa época. Nós vivemos. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Desde que Jesus veio reinar, vem governar a sua vida, para que Ele possa pelejar por você, para que Ele possa agir na tua vida, e você venha alcançar a sua salvação. O mundo está desavesso, está de perna para o ar. O mundo está por mal a pior, e vai acontecer mais ainda, por mal a pior. Entregue sua vida a Jesus. Não rejeita, não endurece o seu coração. Ouve a palavra de Deus e o pratica. Ouve a palavra de Deus, desde que Jesus vem agir na tua vida, vem reinar na tua vida, vem fazer que você possa alcançar a sua salvação. Porque o mundo, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está nas mãos do inimigo da nossa alma, mas como ex-pregador, que não está nas mãos do Satanás. Sim, a palavra de Deus nos fala que o mundo jaz do maligno. E se aquele que não faz um compromisso, que não faz uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, ele está nas garras do Satanás. Quando você morre, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Eu estou aqui trazendo
trazendo a genuína palavra de Deus ao seu coração, para você entender o que a palavra de Deus nos mostra. E se aquele que não faz um compromisso, não faz uma nova aliança com o Senhor Jesus, ele está nas garras do Satanás. Vou fazer uma analogia para você entender. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, não fez uma nova aliança com o Senhor Jesus, você está em cima do muro. Você está em cima do muro. Se você está em cima do muro, então você está em decisão. Ou eu entrego a minha vida a Jesus ou não. Ou entrego minha vida a Jesus ou não. Você está em decisão. Se você está em decisão, Jesus está te chamando do outro lado para estar junto com ele. E o Satanás está com o braço cruzado. Aí o outro fala: por que o Satanás está com o braço cruzado? Aí o Satanás fala: ele está em cima do muro, ele está em decisão. Se ele está em decisão, se ele cair por lá de cá, ele é meu, ele está condenado. Você entendeu agora? Você está em cima do muro. Entregue sua vida a Jesus. Vai para o outro lado, do lado de Jesus. Foge da decisão. Se você permanecer na decisão, você morre. Você está condenado. Mas se você entregar sua vida a Jesus, você terá Jesus na tua vida. Você terá o descanso eterno em vossas vidas. Entregue sua vida a Jesus, para que Ele possa pelejar por você, para que Ele possa agir na tua vida. E Ele vai pelejar, Jesus vai pelejar por você, e você vai alcançar as bênçãos de Deus. Você vai alcançar a sua salvação, vai trazer a sua alma ao encontro com o nosso Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade pertence ao Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã. Pare de violência, pare de praticar pecado, pare de endurecer o seu coração, pare de rejeitar Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Deixe que Ele venha reinar a sua vida, vem governar a sua vida, e você verá a recompensa de Deus. Você verá as promessas de Deus em vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é por onde que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano, que o Espírito Santo do Senhor, meu Consolador, vem agir na vida deles, que vem dar outra oportunidade para eles, oh meu Deus. Que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus.